O presidente Bolsonaro diz que a imprensa espalha pânico com a pandemia e ele tem um ponto. A atual pandemia que vivemos é grave, já matou dezenas de milhares de pessoas, mas ela não é sem precedentes. A grande diferença talvez seja o fato de que ela ocorreu na era das redes sociais e também de homens de geleia. A primeira virtude, sabia Aristóteles, é a coragem. Sem ela, nada virtuoso é possível. E, infelizmente, sabemos que os tempos atuais valorizam a vitimização, o mimimi e até mesmo a covardia. O grande herói é aquele que corre para se esconder, manda todos ficarem em casa e usa máscara até no banheiro quando está sozinho. Onde foi que erramos como sociedade? Esse clima me remeteu àquela piada do Portuga, se é que ainda podemos contar piadas. No meio da batalha, o general lusitano repara que o seu adversário mandou um subalterno pegar uma camisa vermelha para ele. Perplexo, sem entender, o general português pergunta ao seu subalterno o motivo, e este explica. É para esconder os ferimentos de guerra e assim não abalar a moral da sua tropa. Imediatamente, o português comanda: pegue a minha calça marrom. Nós vivemos na era dos homens de calça marrom. E isso é até mais preocupante do que a própria pandemia, já que essa vai eventualmente passar. Mas a postura acovardada do Ocidente, não. E essa covardia será explorada por seus inimigos, externos e internos. Os globalistas, defensores de um governo mundial que controle tudo de cima para baixo, ficaram assanhados com a pandemia. Perceberam como o apreço pela liberdade anda frágil em nossa civilização amedrontada, pronta para delegar todo o poder aos especialistas em nome da falsa sensação de segurança. Vivemos na tirania dos especialistas, o que é assustador. Tudo em nome da ciência e da preocupação com as nossas vidas, claro. Recentemente, um restaurante em São Paulo decidiu desafiar as restrições impostas pela prefeitura ao saber que o prefeito Bruno Covas tinha se aglomerado no Maracanã para levar o seu filho à final da Libertadores. Essa semana soubemos, infelizmente, que o pai do dono do restaurante faleceu com Covid. Foi o suficiente para que uma turba de abutres tentasse me responsabilizar porque eu elogiei a desobediência civil ali atrás. Vários estão usando essa minha mensagem para alegar que, de alguma forma bizarra, eu tenho culpa pela morte. É nojento ver os isolacionistas radicais explorando a morte do pai do dono do restaurante que decidiu abrir o estabelecimento. Eles comemoram, como se Dória não tivesse pego o Covid, Bruno Covas e tantos outros isolacionistas. Ninguém está livre. Mais importante do que como vamos morrer é como vamos viver. É como se o outro lado ficasse explorando cada morte após uma vacina, ou então de isolacionista que mesmo assim pegou a doença e faleceu, enclausurado em sua casa se sentindo seguro. São sensacionalistas, demagogos, podres. E o pior, ignoram que a própria família afirma que o contágio se deu antes, numa viagem para a França. O filho disse numa entrevista que resolveu reabrir o restaurante justamente porque precisava trabalhar para pagar as contas. Seu pai já estava com Covid. É fácil mandar todo mundo fechar tudo e ficar em casa quando você é um funcionário público com estabilidade de emprego e salário garantido no final do mês, ou quando pode fazer home office, como tantos jornalistas. Mas é insensibilidade ignorar a realidade fora da bolha. O governador do Texas decidiu abrir tudo no estado. Ele alertou que o vírus não desapareceu de repente, claro, e que a pandemia ainda existe no estado. Mas as hospitalizações reduzidas e as práticas seguras aplicadas pelos texanos fazem com que os mandatos não sejam mais necessários. O Texas sempre teve uma tradição de liberdade. O presidente Joe Biden acredita que a medida foi um grande erro. Veremos. Mas o caso do Texas vai servir para expor os pandeminions, os corona lovers. Qualquer pessoa minimamente decente deve estar torcendo para que tudo dê certo no Texas aberto, certo? Mas não os abutres.
Sabemos que eles estão torcendo pelo pior, pois no fundo eles torcem pela pandemia, odeiam a liberdade, são medrosos demais para escolher a vida com liberdade, com seus inevitáveis riscos. Deveriam absorver melhor o alerta de Hayek, quando diz que ser livre pode significar assumir riscos mortais, inclusive, mas a alternativa é muito pior. É a escravidão pela falsa sensação de segurança. Se Churchill estivesse vivo hoje, ele não poderia ser o estadista que foi se dependesse dessa elite cosmopolita ocidental. A turma diria que Chamberlain é que estava certo ao desejar o acordo de paz com Hitler e a ameaça nazista jamais teria sido vencida. Estaríamos todos falando alemão hoje e usando suásticas compulsórias em nossos braços, mas tudo em nome da segurança, da vida. Precisamos de mais lideranças, como o general da camisa vermelha, e de menos pseudo-lideranças que usam calça marrom apertada, enquanto monopolizam o discurso sensacionalista em nome da ciência e da vida. Qual vida?